Bom dia Jackson, bom dia amigos aí que vão ver o nosso bate-papo de hoje, o nosso gole de sexta, mais uma vez gravado no final de semana. Semana que vem a gente vai tentar voltar a gravar na sexta e tomando aqui um vinho rosé de manhã, já aqui tomar uísque, cerveja essa hora é barra pesada, né, Jackson? Eu tô tomando água porque eu tô numa gripe, cara. Há 3 dias que eu tô baqueado. Uma gripe que é fruto da qualidade, a má qualidade de serviço no Rio de Janeiro. Você enfia uma população inteira dentro do metrô sem ar-condicionado para viajar 40 minutos, uma população imensa. Você sai do outro lado morto. Tem jeito. É brabo. E essa semana aí, Jackson, vamos falar um pouquinho da continuidade da crise do Bolsonaro com o PSL? Vamos, cara. O que me chama muito a atenção, que está me deixando mais angustiado, eu não diria angustiado, irritado, é a análise dos movimentos. Né? O comentarista político, o cientista político, ele ficou pobre. E ele começa a ver, em todas as idiotices dos políticos, ele começa a ver tática, estratégia, ciência política, ele faz uma análise, ele perde páginas inteiras de jornal analisando, porque o cara fez uma idiotice. Essa semana, essa idiotice do PSL está atravessando a semana, hoje, no final de semana inteiro está isso, semana toda foi isso, e os analistas, todos, fazendo análise estratégica. O Bolsonaro queria isso porque ocupa espaço. Bolsonaro quer isso ficar no fundo partidário. Bolsonaro não quer nada, cara. E me desculpe, foi uma atitude idiota de um presidente da República. O sujeito que tem 10% da bancada de deputados federais eleita por ele, uma bancada que a gente sabe, pelo nível de puxa-saquismo que a gente via dessa turma, que é capaz de virar cambalhota, se ele mandar virar cambalhota, é capaz de cuspir para cima, se ele mandar cuspir. Ele cria uma cisão enorme, um monte de inimigo em torno deles, estão brigando, estão dissolvendo o partido por causa de um ato idiota que virou tratado de ciência política. Isso foi uma idiotice, Marcelo. É verdade. 10% da Câmara, num governo que precisa aprovar reformas, num governo que precisa modificar os costumes do país através de leis. No governo que está há menos de um ano. E que tem muita coisa pela frente, tem que indicar embaixador, tem que indicar ministro do Supremo. Cara, o cara dá um tiro no partido, aí fica os malucos no PSL, a gente já sabia que tinha. Não é novidade. Ele pegou um monte, ele abriu um hospício, registrou todo mundo dentro do partido e soltou. A verdade é essa. Todo mundo começou a se achar maioral. Eu fiz 100 mil votos, fiz 1 milhão de votos. Cara, mas esse pessoal obedecia a ele. A Joyce é uma pessoa que puxava o saco do Jair Bolsonaro em pau de selfie. Porra, meu querido Bolsonaro, Bolsonaro é isso, Bolsonaro é aquilo. Aí o cara vai lá e destitui a mulher, mano. Aí cria uma confusão danada, pega o avião e vai embora. Então eu não entendo. Olha, não. O que mais... Eu concordo com você, as pessoas ficam super analisando o que é simples, né? Talvez para justificar o dinheiro que ganham dos seus salários aí nas redações de jornal e nas redações de TV. E o que acontece é bem mais simples, né, cara? Assim, a minha leitura em relação... Primeiro eu vou fazer a minha leitura em relação ao que mudou da semana passada. O que mudou da semana passada para hoje é que a coisa só piorou. Só piorou. Então, a possibilidade de haver um entendimento, né, e botar um pano quente em cima da história, a possibilidade diminuiu. Mas, eu repito, Jackson, o que eu falei semana passada, eu continuo achando que é a única solução, ou é o que vai acontecer. Por quê? Porque é bom para os dois lados. Brigar é ruim, os dois se ferram. Se eles voltarem a ter algum tipo de entendimento, vamos anistiar o delegado Valdir pelo que falou, vamos anistiar a Joyce pelo que falou, vamos anistiar o Bolsonaro pelo que falou e tal. Vida que segue. Para os dois. Agora, a raiz do problema, né, e a gente parar para pensar é o seguinte, o Bolsonaro,
e isso tem a ver com o tal do Bebiano e tal. Assim, o Bolsonaro ele alugou essa legenda há 7 meses da eleição presidencial. Ele entrou no PSL em março, meados de março de 2018, porque ele não tinha nenhum partido que desse segurança que ele ia ter a legenda. O que ele pediu? Eu entro no partido, mas eu quero ter controle total sobre o diretório nacional, sobre a executiva, até a eleição. E não foi, e foi exatamente o que aconteceu. Ele tinha controle total até a eleição. Em novembro, não sei se você lembra disso, em novembro, o Gustavo Bebiano deixa de ser presidente do partido e entrega de volta ao Bivar, dono original do partido. O partido volta para o Bivar. O que você falou na semana passada, que você está correto, é o seguinte: o Bivar nunca ele imaginou que poderia eleger o presidente, mas nunca imaginou que ia conseguir eleger 52 deputados federais. Mas elegeu. Isso é uma montanha de dinheiro do ponto de vista de recurso do fundo partidário e do fundo eleitoral. O que está acontecendo? A família Bolsonaro acha que é dona desse fundo partidário, desse fundo eleitoral, que também dá para entender o psicológico dos caras, porque se não fossem eles, se não fosse o Bolsonaro, não teria eleito 50 e tantos deputados. Mas também eles têm que dar o seguinte: se o Bivar não tivesse dado a legenda para ele também não tinha sido presidente. Então, é uma situação onde eles têm que se compor. Senta à mesa, cara, e compõe. Eu estava falando com você. Eu duvido que o presidente da República não conseguiria reunir Bivar, os bolsonarinhos, os malucos dele, a Joyce, essa cambada toda, o delegado Valdir, em torno de uma mesa no Palácio, pô. Botava todo mundo lá e dizia assim: gente, fiz uma cagada, falei uma coisa que não devia, quero pedir desculpa ao Bivar, e vamos à luta, pô. Vamos isso aí. Esse negócio do fundo aqui, São Paulo, eu quero isso. Pô, presidentes muito mais fracos fizeram isso. Só que o cara é um idiota, cara. Eu não tenho hoje, eu sinto muito dizer isso. Durante muito tempo eu vim até vendo algumas qualidades desse governo. O presidente é um idiota. Aí ele toma uma atitude idiota e vira análise de ciência política. E ele vira tratado, né? Vira tratado. E aí vai ter nego escrevendo daqui a pouco tese de doutorado sobre o idiota que está na presidência da República. Uma coisa inacreditável. Onde vai parar isso? Mas a minha sensação é o seguinte: o Bivar, ele é malandro. O Bivar sabe fazer política. Então, eu acho que com a viagem do Bolsonaro agora, vai dar uma esfriada. Ele vai chamar o Flávio, que é o mais habilidoso dos filhos. É o Bolsonaro equilibrado. É o mais equilibrado dos filhos. Vai chamar o Flávio e falar: Flávio, vamos aqui entre a gente resolver esse negócio. Porra, você fica no comando da legenda e do fundo no Rio de Janeiro. O Eduardo fica no comando da legenda e do fundo em São Paulo. Mas eu comando o resto do país. E acabou. E o Flávio provavelmente vai topar isso. Né? E vai ter um trabalhinho para convencer o pai. Porque o pai é aquilo assim: eu sou o dono, eu quero é tudo meu ou nada. Só que o nada ele só se ferra. Porque o que vai acontecer? Aí é aquilo que eu falei semana passada. Ele vai dividir o PSL ao meio. Não se sabe o que vai acontecer com quem continuar apoiando ele. E a turma que for fiel e leal ao Bivar vai virar o Centrão. Vai reforçar o Centrão. Vai ser mais um partido do Centrão. Assim como você tem o Valdemar da Costa Neto no Liberal, o Partido Liberal, Liberais, sei lá o que virou aquilo. Como você tem o Kassab no PSD, como você tem o Roberto Jefferson no PTB, como você tem o Ciro Nogueira no PP, você vai ter o Bivar no PSL. O que segue. O que vai significar isso? Vai significar que vai ficar mais caro para o governo obter maiorias para aprovar projetos de seu interesse. Ponto final. Eu fico imaginando que é o dia a dia no Palácio, cara, eu fico me divertindo, imaginando uma figura como o Paulo Guedes, cara reunido com toda a equipe econômica, o cacete. O sujeito dá um tiro na porra do troço, o outro dá um tiro.
Cara, eu sinceramente, vamos ver o que vai dar, cara. Mas o Paulo Guedes, no meio acadêmico e econômico, ele é considerado um Bolsonaro, né? Tipo assim, é um cara que fala o que dá na telha, fala sem pensar, é também o tudo ou nada. Você viu a cagada que ele fez depois que o Senado colocou de volta o abono para quem recebia menos de R$ 1.500, os R$ 100, R$ 200, que faz uma diferença danada, imagina para quem ganha R$ 1.500. Ele fez aquele escândalo, porra, que ia perder não sei o quê, então ia cortar o repasse de verba para o Estado, ia repensar o Pacto Federativo, porque ele é igual o Bolsonaro, ele é movido por impulso. Não gosta de ser contrariado. Né? Mas Democracia é isso. é verdade. A democracia Mas a realidade assim, que eu vejo é o seguinte: eu acho que essa semana é uma semana que vai dar uma esfriada nessa briga. Eu acho que o Flávio Bolsonaro e o Bivar vão agir como bombeiro aí, o negócio vai acalmar. Agora, a gente tem outros temas aí interessantes que vão surgir essa semana. A primeira, que eu acho, é a votação do Supremo Tribunal Federal em relação à prisão depois de julgamento de segunda instância, né? Eu tenho a impressão, Jackson, que a esquerda tende a ser sempre otimista com o judiciário, com o Supremo, e só quebra a cara, né? Então, eu acho melhor que a esquerda acredite que não vai ser aprovado, porque se vier é lucro, porque esse otimismo de que vai ser aprovado, eu acho. Hoje está na mão da Rosa Weber, eu não sei mais nem como o Gilmar Mendes vai votar depois de ter sentado com o Bolsonaro. O que eu sei é que o Marco Aurélio, o Lewandowski e provavelmente Celso de Mello vão votar contra a prisão em segunda instância. O Toffoli parece que também vai. O Gilmar, eu também acho que a probabilidade maior é que sim, mas depois de ter sentado com o Bolsonaro, eu não sei nem o que vai ser. Por outro lado, você tem Fachin, Fux e Barroso, com certeza, e Carmen Lúcia votando contra, né? Que é a bancada aí unida aí. E o Alexandre Moraes, eu também acho que depois que teve a absolvição do Temer, também vai votar contra, aliás, vai votar contra, quer dizer, a favor da prisão a partir da segunda instância. E vai ficar a Rosa Weber como o fiel da balança. E não tem garantia nenhuma, cara. Zero. Agora, se fizerem isso, se o Lula for solto por não ter tido, por ainda estar tramitando o processo dele, vai dar uma mexida no país, né? Porque o Lula na rua, andando o país, é uma força, né? Muda o quadro, cara. Muda muito o quadro. Não sei como é que a população reage a isso. Acho que a população não está nem aí se preocupando com isso. Tem muito movimento político. A população acho que não está preocupada com isso. Eu assisti a sessão, me causou surpresa a defesa lá do Zé Eduardo Cardoso, achei que foi muito fraca. Ele começou muito bem e depois ele saiu para um caminho maluco. Ele é fraco, eu acho ele fraco. Eu acho ele um advogado ruim. Ele saiu que a impunidade é patrocinada pelo sistema prisional e aí tem que diminuir preso. Um negócio eu não entendi muita coisa. A questão fundamental, ele até começou de certa forma bem, que existe uma Constituição, cara. E essa Constituição diz que existe um trânsito julgado. Não foram eles que inventaram isso. Teve uma porrada de coisa. Em 88 se juntou, eu estava lá naquela Constituinte, em 88 se juntou e fez uma Constituição. Nessa Constituição tem uma cláusula pétrea que diz que não pode mudar e só pode ser condenado por trânsito em julgado. Aí os tribunais são lentos, nível de recursos inesgotável, e o cara não consegue condenar em última instância nunca, porque o tempo da prescrição é contra o processo. Aí eles querem antecipar. Mas eu não tenho dúvida, eu não estou discutindo como jurista nada disso. Eu estou olhando, eu ouvi cada um dos caras ali, a defesa de um, de outro e tal, estou ouvindo os ministros. Assisti entrevistas do Gilmar Mendes ao Bial, que foi uma entrevista boa, o cara
O cara foi enquadrado pelo Bial várias vezes e saiu muito bem. Muito bem. Mas Ele é inteligente. Ele é muito inteligente, o Barman. Nesse caso específico, deu uma porrada na imprensa e no Bial, porque o Bial apresentou, e aí falando um pouco disso, o Bial apresentou as imagens dele sendo agredido nas ruas, no aeroporto, no avião. Ele não moveu nenhuma ação sobre isso, ele sendo agredido no avião, na rua, nego xingando. Aí o Bial fez uma pergunta ruim. Ele perguntou ele o seguinte: o senhor não se sente responsável por isso, não? Disse, não. Responsáveis são vocês na imprensa. Vocês é que criaram uma leitura das minhas atitudes que levam o povo a ficar com ódio de mim. Ué. É isso aí. Entendeu? Aí o Bial ficou meio desconcertado e tal, e tentou consertar ali e tal. Mas quando falou da questão da segunda instância, que ele não deu decisão ali, mas claramente, cara, existe uma Constituição que diz que é um trânsito em julgado, cara. Pois é, cara, é aquela história, né? Às vezes, você pode ter 40 minutos para falar alguma coisa, mas você vai ter muito mais impacto se você falar em 30 segundos. Claro. Né? A gente que trabalha com comunicação sabe disso. O José Eduardo Cardoso falou assim, minha defesa é o seguinte, eu vou ler aqui a cláusula pétrea da Constituição. Ninguém assim. Pode ser preso antes do trânsito julgado. Ponto. Não há interpretação, não há percepção, não há, veja bem, não existe. Ponto. Está aqui a Constituição. Então tem que mudar a Constituição. Tem que ter uma nova Constituinte, porque nem mudar a Constituição pode, porque é uma cláusula pétrea. Acabou. E o trânsito em julgado é isso. Ainda cabe algum recurso? Não, transitou em julgado. Se cabe algum recurso, não interessa para quê. Essa prisão em segunda instância foi uma invenção do Moro também. Sim. E muito na Lava Jato, essa coisa de prende de qualquer maneira. Depois eles foram afrontar o tribunal, o Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes acabou com aquele negócio de condução coercitiva, quando fizeram aquela coisa com Lula. Aí eles passaram para prisão preventiva. Não faz uma condução coercitiva. Eram as duas coisas, não, a condução coercitiva e a preventiva. E agora, assim, estão mais cuidadosos com a prisão preventiva, porque a prisão preventiva virou uma forma de obter delação e quase uma forma de tortura para as pessoas delatarem, e delatarem o que eles querem, não delatar tudo, porque a delação também é seletiva. Você vê o que aconteceu, que saiu até hoje, essa semana no Intercept, né? Que a delação do Temer, nego abafou e depois veio a usar um tempão depois. Nego abafou na época do impeachment, a delação contra uma propina na Eletrobras, se eu não me engano. Abafaram, não deixaram o cara delatar e depois usaram isso lá na frente. Assim, é o uso do judiciário para fazer política. Isso aí é triste, mas é evidente cada vez mais. Agora, vamos ver. Eu acho que assim, o Lula sendo solto, que eu ainda acho que a probabilidade é que ele é menor, é que ele continue preso, ou em Curitiba, ou o nego force ele a essa história de prisão domiciliar, com tornozeleira, etc. Se prevalecer o que está na Constituição, que é a libertação de quem ainda está no trânsito julgado, e que não corre nenhum risco de problema da ordem pública, etc., né? Porque senão você pode fazer a prisão preventiva. A maior bobagem tem, se for isso, 200 mil pessoas vão ser soltas, o que é mentira, não é verdade isso, né? Vai ter 10 que vão ser soltos, por conta da leitura correta da Constituição. E ficam fazendo um terrorismo aí que não cabe. Mas eu acho que o Lula solto, você muda o quadro, porque você vai ter o Lula na rua, o Lula na televisão, o Lula mostrando a força dele, política, né? E exercitando essa força. O que, na minha opinião, beneficia o Bolsonaro. Muito. Beneficia muito e mata a esquerda. Beneficia o Bolsonaro. Aí Ciro. Dá uma matada no Ciro e nessas candidaturas aí de centro-direita, de Huck e Dória e tal, porque fica polariza o mesmo Lula-Bolsonaro.
né? É o que provavelmente aconteceria ou acontecerá caso a Constituição seja lida corretamente. Bom, agora sim, um outro fato político interessante dessa semana, saindo do Brasil, é o Brexit, né? Que virou o grande tema aí internacional da política, da política no mundo. Ao contrário do que as pessoas estão analisando agora, eu acho que o Boris Johnson, essa semana, é quase o craque da semana. Eu vou dizer. Voto com você. Porque o cara conseguiu obter um acordo comemorado da União Europeia. Não foi aceito, foi comemorado, foi publicizado pelos líderes da União Europeia, que era algo que ninguém imaginava. Então ele mostra com isso o seguinte: olha, é mentira aqueles que falavam que eu não tinha interesse em obter um acordo para a saída do Reino Unido, eles estavam mentindo. Eu estou falando a verdade. Eu lutei por um acordo, consegui um acordo com a União Europeia, que é o melhor que a gente pode ter, e o parlamento não está aprovando. Com isso, a força política dele, numa eleição que vai acontecer assim inexoravelmente até o final do ano, provavelmente em novembro, a força política dele aumenta muito. Porque o que ele faz com isso? Ele consegue não deixar que quem está à direita dele, que é o partido do Brexit, do Nigel Farage, cresça. Porque se ele, número um, não consegue obter o acordo, né? E eventualmente acaba tendo que pedir uma extensão, ele ia sair muito fragilizado. Concordo. Ele ia sair muito fragilizado e a galera que é a favor do Brexit ia votar no Nigel Farage e não no Partido Conservador. Por outro lado, ele obtendo o acordo e o parlamento não aprovando, ele fala: olha, eu tentei e a minha postura é de sair anyway, de qualquer jeito, dia 31. Então eu vou sair. Só que ele vai ser travado ou politicamente, porque vão fazer uma moção de censura, ou vão botar um juiz para mandar a carta para a União Europeia pedindo o adiamento, vão botar o próprio John Bercow, né, o speaker da casa, o presidente da Câmara dos Comuns, a escrever a carta e mandar. Quer dizer, eu acho difícil de acontecer um Brexit dia 31. Também acho. Pelo que eu conheço da política europeia, é muito difícil de acontecer o Brexit dia 31. A Alemanha vai, apesar da França querer, a Alemanha vai falar: não, a coisa está muito dividida ainda, não está na hora. Para a gente que mexe com a política, está aí uma aula. A política pode fazer, cara. Ela se organiza, ela se estrutura. Você avança, você retrocede. A Inglaterra, apesar de todo mundo estar achando que é uma confusão infernal, ela está resolvendo o problema dela, um problema grave, ela está resolvendo na política. Politicamente, é verdade. Botou a Câmara para funcionar no sábado, coisa que é incomum, entendeu? A última vez que funcionou no sábado foi na Guerra das Malvinas. Pois é. Eu gosto muito de ver o parlamento lá funcionando, adorei ver a Theresa May alertando o Boris Johnson dizendo assim: pô, eu já vi, eu sei como é que é, entendeu? A democracia e a política, ela tem uma beleza natural, né? Você consegue resolver pacificamente isso. Lamentavelmente, o Brasil está caminhando em outra direção. Portugal ajeitou bem pela política, né? Se ajeitou, deu uma aula. Quando eu falei para vocês, mesmo ele não obtendo a maioria, ele vai formar o governo e vai governar. Não vai ser como na Espanha nem em Israel. E não deu outra. Mas, assim, do ponto de vista político, o que eu prevejo para a Inglaterra é o seguinte: vai haver um adiamento do Brexit, provavelmente vai haver uma moção de censura na semana que vem, ele vai ser destituído, vai entrar alguém que vai convocar eleições. E ele vai sair fortalecido do processo, vai conseguir reduzir a força do partido de extrema-direita, os conservadores vão ganhar a eleição, e aí, cara, ele vai ter maioria no parlamento, provavelmente, né?
para fazer o que quer. Aí vai ter. Agora, eu acho também, o Jackson, muito provável de haver um segundo referendo, viu? Né? Muito provável. Mas é isso. No mais, vamos para o craque, para o pereba da semana. Eu fico com. Você já tinha dito, eu vou te roubar o teu craque, que é o Boris Johnson. Pela postura dele. Eu não tenho dúvida disso. E o pereba, cara, é uma figura que não apareceu em nenhum momento aí, chama-se Onyx Lorenzoni. O cara sentou na cadeira para fazer a coordenação política do governo. E a única coisa que ele faz é dar entrevista dizendo coisa nenhuma. Você já viu? Não. A entrevista do Onyx para qualquer assunto. Ele diz nada. O Onyx, eu acho ele muito parecido, sabe com quem? Que eu vejo muito também, com o Rudy Giuliani. Aquela cara, o dente. Me lembra muito, só que o George é mais inteligente. O Onyx parece um idiota, cara. Me desculpe ele, mas ele... Rapaz, se você puser assim, jogo Flamengo-Fluminense, terminou o jogo, você bota ele falando sobre a crise no governo, você vai achar que é o Fla-Flu. Se você puser assim a missa, canonização da Santa Brasileira, terminou, você bota o Onyx falando sobre o assunto, sobre política, vai entrar no mesma coisa. Ele me lembra um jogador de futebol. Ele responde sempre a mesma coisa sobre qualquer assunto. Cara, como é que esse cara ficou ruim, né? Esse cara teve uma participação um pouco exemplar na CPI dos Correios, lá atrás e tal. Esse cara, você botou o microfone e diz a mesma coisa, você não pode esperar nada. Uma crise enorme, o presidente foi para dentro do PSL, o governo desestruturado, confusão entre os ministros, aí você vai ouvir o Onyx que ele... Você não entende o que ele está falando. É verdade. Para mim, o craque da semana é o Boris Johnson, por ter conseguido o acordo com a União Europeia. Isso vai dar uma força política, uma força eleitoral e política enorme para ele nas próximas eleições que vão acontecer. Não vou repetir o Antônio Costa, já tinha dito que ele era o craque e aconteceu, ele conseguiu formar o governo e ter a aprovação do presidente. E o pereba, para mim, é o Bolsonaro, cara. Não é nem o Onyx. O Onyx é um zero à esquerda hoje, né? Ele está ali na Casa Civil, mas eu não sei o que ele faz, porque parece que é um coordenador político é o general Ramos. Eu fico imaginando Você tem um governo onde o cara que faz a coordenação política é um general. E não é o Golbery, né, o Jackson? O Golbery era o Golbery, né? O Golbery que é o Lula. Pois é. Esse não, o Golbery que é o Lula. Então, o pereba, para mim, é o Bolsonaro por ter tentado dar um golpe no partido e ter tomado, uma invertida bonita, né? Tentou destituir o delegado Valdir e perdeu. Porque por todos os outros caminhos você pode considerar até um bom craque. O Bivar, não o delegado, mas o Bivar também foi um craque, ele jogou bem. Sim. Ele jogou Verdade. bem. Ele está jogando nos bastidores, ele está irritando o presidente, porque ele não vem para a linha de frente. É isso aí. Então, beleza, já. A minha dica da semana de novo, vou repetir uma dica velha. É o Instagram do Bernie Sanders, que está voltando aí, depois de um ataque cardíaco. O Instagram dele, teve ontem um comício em Nova York, no Queens, lotado, uma imagem espetacular, sim, muito bacana mesmo, assim, a força e foi bem no debate, e ali, cara, tem um embrião de uma revolução política que está acontecendo no mundo, né, Jackson? Verdade. Quer dizer, não é um embrião, mas assim, quando acontece nos Estados Unidos, que é o berço, o país mais capitalista do mundo, a gente começa a ficar impressionado, porque, de fato, você vê, olha, a turma incendiando ônibus no Chile, o que aconteceu no Equador, quer dizer, os próprios empresários, né, CEOs e donos de empresa falando que a desigualdade é um problema grave, que não tem que ter tantos bônus e blá, 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 para
conseguir não deixar o processo ir para a mão dos trabalhadores e dos líderes populares, você vê que há um esgotamento do modelo político-econômico que começou assim de forma importante no mundo com a Thatcher. Na verdade, começou com Pinochet no Chile, mas que ganhou o mundo com a Thatcher. Então, você está vendo um esgotamento de um modelo político-econômico de 40 a 45 anos. Da mesma maneira que se viu um esgotamento de um modelo político-econômico que começou lá atrás com o Franklin Roosevelt, né, na década de 30, se esgotou depois com a Thatcher e com o Reagan. Agora a gente está vendo o fim desse ciclo e toda essa turbulência política que a gente vê no mundo econômico, acho que tem a ver com o fim desse ciclo. Então, eu recomendo às pessoas a entenderem. Por que eu falo do Instagram do Bernie Sanders? Para as pessoas poderem entender que tipo de proposta que está surgindo lá. Uma proposta que eu acho que é muito clara é a seguinte: ele quer acabar com a existência de bilionário. Não vai ter mais bilionário. Aí o Mark Zuckerberg já veio com 1000 explicações, o dono do Facebook, com 1000 explicações de que é importante ter bilionário, é óbvio, né? Ele vai dar um tiro no coração dele. Mas a loucura é a seguinte: eu li um estudo de uns economistas, se não me engano, da Universidade de Yale, mostrando quantos bilhões o Mark Zuckerberg teria se a Elizabeth Warren tivesse ganho a eleição em 2016 e a proposta dela de imposto sobre propriedade tivesse valendo desde 2016, e quanto que ele teria se o Bernie Sanders tivesse ganho. Hoje, parece que o Mark Zuckerberg é um cara de 70 bilhões de dólares. Se fosse se a proposta de imposto sobre propriedade de bilionários da Elizabeth Warren tivesse em vigor desde 2016, ele não teria 70, ele teria 59. Que é muito bom. Aliás, 51. Desculpa, 51. E se fosse a proposta do Bernie Sanders, ele teria 29. Aí a pergunta que eu te faço é a seguinte: qual é a diferença de ter 70 bilhões de dólares ou 29 bilhões de dólares, Jackson? Nenhuma diferença. Isso é ruim para os outros, para ele não. Ele não tem como gastar isso, cara. É isso. Agora você tem razão, cara. Eu não estava olhando por esse aspecto, não. Mas você me convenceu, eu vou ficar de olho nisso. Há um movimento de transformação a partir dos Estados Unidos com relação a essa questão da desigualdade. Foi uma coisa que o Rodrigo falou lá atrás, ainda sobre o Brasil e tal, mas eu acho que tem que prestar atenção nessa nova geração que está vindo aí. Isso aí é o discurso do Luciano Huck, né? Que apareceu na mídia essa semana algumas vezes, falando sobre desigualdade. O problema é a credibilidade, né, cara? Como é que o cara que é funcionário da Globo, candidato da Globo, né, amigo dos homens mais ricos do Brasil, se apresenta como candidato que vai reduzir a desigualdade? É complicado. Não encaixa, não cola. Não cola, né? Não cola, gente. Toda vez que ele for falar nisso, ele vai se perguntar por dentro. Ele começa aí, companheiro. Vamos lá. Entrega o teu aí, né? Você que tem R$1 bilhão de patrimônio. Porra. Então tá bom, Jackson. Tá bom, eu estou indo pelo Diário da Presidência, que eu estou lendo o último volume. Aconselho para quem gosta de política e tal, mas os Diários da Presidência do Fernando Henrique, eles são chatos, eu confesso que são. Já li todos, estou lendo esse último. É uma coisa muito de cozinha do presidente e tal. Agora tem conceitos de política ali muito interessantes, vale a pena ler. Beleza, meu velho. Obrigado aí. Obrigado a você. Da próxima vez a gente deve ter o Rodrigo. Vamos ver. Abração. Fica com Deus. Tudo de bom, hein? Valeu. Tchau. Bom final de semana. Igualmente, irmão. Tchau.